Ô, gente, Roberto Relubiscro aqui. Esses filmes que falam dos direitos que os negros foram conquistando judicialmente, né, nos Estados Unidos, a partir dos anos 50 e a partir de decisões da Suprema Corte, portanto, em nível federal, geralmente param, né, terminam com a decisão da Suprema Corte e todo mundo comemorando. O que a gente quase nunca vê é que essas leis, né, essas vitórias, demoraram muito tempo, às vezes, para serem desfrutadas pela população negra, tá? Então, esse filme que tem na Disney Plus, Ruby Bridges, que aliás tem só em português, né? Matei saudade da versão brasileira Herbert Richards, porque eu sempre vejo essas coisas em inglês. Eu preferia ter visto em inglês, inclusive. Mas enfim, esse filme é bacana porque ele mostra o depois de uma dessas leis. Em 1954, na verdade, ano em que a Ruby Bridges nasceu, tá? A Suprema Corte acabou com as escolas segregadas. Se você prestar atenção, a história deste filme se passa 6 anos depois. Em 1960, em Nova Orleans, que é no sul dos Estados Unidos, muitas escolas ainda não eram integracionistas. E o governador, por exemplo, do estado era contra, só que perdeu, inclusive, também né, com a Suprema Corte. E a família da Ruby, a mãe mais, no caso, decide colocar essa menininha de 6 anos, que é academicamente brilhante, em uma escola que até então era só para brancos. Aí você vai ver um festival de horrores que foi feito pela população branca do local, né? Então a menina tinha que ir para a escola escoltada por 4 agentes do FBI, agentes federais, né? E aí toda sorte de impropérios era dita para essa menina pelas pessoas que se aglomeravam em frente da escola. Diz que tinha uma das mulheres que ficava segurando, que isso durou por dias, semanas esses protestos, uma mulher segurando um caixãozinho com o que parecia ser uma boneca negra lá dentro. No filme aparece que ela tem medo de ser envenenada, né? Na vida real ela levava lanche mesmo, todos os dias enquanto ela ficou na escola, porque não podia confiar em que o pessoal da cantina do restaurante não ia fazer qualquer coisa com a comida, ainda mais que ela recebia ameaças de morte, tá? Quando ela entra para a escola, ela fica o ano todo numa sala sozinha. Na verdade, ela fica muito tempo, a Ruby, com a escola vazia, porque os pais não deixavam os filhos brancos irem. E aí tem gente que ainda fala que antigamente as coisas eram mais inocentes, né? Projetando a sua inocência infantil de antigamente por antigamente que de inocente não tinha nada, né? Então, o filme ele é muito bom em mostrar os horrores pelos quais essa menina de 6 anos passou, né? E também como que a religiosidade da família, o espírito combativo daquela mãe ajudaram, né? Mostra algumas das consequências que a família dela teve, porque aí vira um efeito cascata. O pai dela perdeu o emprego, mas na vida real, os avós dela, que moravam em um outro estado, no Mississippi, não sei, foram despejados da sua terra, que chegou a notícia lá de que a neta dele estava estudando numa escola branca, tá? E também mostra, na verdade, um outro tipo de gente branca. Infelizmente, no filme e na época, e no Sul, minoria, porque é a professora branca que, apesar de todos os perigos que corria, vai ajudar. Só que nota que a professora branca não é sulista, ela é do norte, ela é de Boston. Boston fica lá em cima, tá? A comunidade desempenhou um papel muito importante. Isso não lembro se o filme mostra, mas, por exemplo, as pessoas da comunidade da Ruby, os negros do bairro lá, todo dia, quando os carros com os agentes do FBI saíam com a Ruby, esse carro era seguido uma boa parte do caminho pelos habitantes do bairro. Tinha gente que ficava sentado na sua varanda a noite inteira, eles revezavam para cuidar de que não houvesse ataque na casa. Então, assim, mostra a religião ajudando, mostra a comunidade ajudando e também mostra a ajuda que ela recebeu de um psiquiatra.
nessa parte da história, uma coisinha me deixou meio assim, né? Porque quando o psiquiatra vai encontrar pela primeira vez a Ruby, ele comenta com a mulher dele: Nossa, parece que tá tudo certo, ela não se queixou de nada. E a mulher fala: Não, é só a primeira vez. Eu falei: Nossa, o psiquiatra tem quantos anos de experiência? Um mês? Ele era super experiente. É claro que ela não ia falar nada da primeira vez. É assim, mas é porque aí é para mostrar que o psiquiatra aprendeu muito com ela. Sim, ele repete isso várias vezes. Você é uma excelente professora, você é uma excelente professora. Só que aquela primeira, essa primeira interação me pareceu forçada, né? Um profissional com a experiência que ele tinha, deveria saber que ele levaria um tempo para conquistar a criança. Então, assim, acho que foram com muita sede ao pote de mostrar que a Ruby ensinou uma coisa para aquele cara. E aí cai numa outra questão do filme que eu acho legal, né? As personagens, elas realmente têm arcos dramáticos. Elas vão de um ponto A para o ponto B, várias delas, inclusive personagens secundárias, vão para um ponto A para um ponto B, né? O pai, a mãe, porque o pai, embora ele seja o resistente, aparentemente a mãe parece estar mais antenada, né? Mais otimista, mas o pai dá uma boa cortada na mãe e ele mostra através de uma coisa lá o próprio paternalismo e o próprio racismo, classismo, na verdade, que havia dentro da própria comunidade negra, porque os dois, aquele casal de negros que é da Associação dos Negros lá, quando eles convidam só a Ruby, que a Ruby está estudando numa escola de brancos, para ir na casa deles tocar piano, o marido percebe. E aí ele joga isso na cara da esposa, né? Por que eles não chamaram a gente? Eles eram de classe trabalhadora, eram pobres, né? Então o filme ele não coloca totalmente a esposa como a certinha que quer a educação e o marido, não. São seres humanos bem trabalhados. Ruby Bridges é um bom filme, é uma produção para criança da Disney. A gente tem que levar tudo isso em consideração, né? O público para qual foi feito, a época em que foi feito. Então, assim, não, ele não discute tudo com profundidade, ele meio sacarinado às vezes, tá? A gente tem que mostrar para que público que é. Para esse público é um filme bastante bom, até para eu que sou marmanjão, o filme foi bastante bom, porque mesmo eu sabendo que essas leis, essas vitórias alcançadas não foram desfrutadas logo de início, saber intelectualmente é uma coisa, mas ver um filme de uma história de uma menina verdadeira, isso fica muito mais forte, né? Uma curiosidade, essa Ruby Bridges, ela inspirou um quadro muito famoso do Norman Rockwell. Norman Rockwell é um pintor, assim, idolatrado nos Estados Unidos, né? Ele pintava muito cenas idílicas, mas aí nos anos 60 ele desenhou essa menina negra escoltada por 3, 4 caras, e a gente só via as pernas dos caras. The Problem We All Live With, eu acho que chama esse quadro, o problema com o qual nós todos vivemos. Se você digitar Norman Rockwell, Ruby Bridges, você vai achar a pintura nas imagens do Google. Norman, N-O-R-M-A-N, Rockwell, R-O-C-K-W-E-L-L. Foi um pintor muito famoso, tá? Bem legal o Ruby Bridges, muito bacana, gostei de ter visto. Para variar, não tinha visto, porque não vejo Sessão da Tarde. Como a versão brasileira é Herbert Richards, deve ter passado na Sessão da Tarde 1 trilhão de vezes, né? Ou equivalente. Mas eu não assisto Sessão da Tarde desde os anos 80, então tem que ver nos streams. Tchau.